Abra suas Bíblias comigo, lá em Romanos, no capítulo 8. Carta que Paulo escreve à igreja de Roma. Romanos, capítulo 8. Eu gostaria que você não fechasse sua Bíblia. Se você está com ela no seu celular, mantenha o seu celular ali com ela aberta também. Se você está com ela como livro, fique com ela aberta também. Romanos capítulo 8. Eu vou ler na NVI, amém? Na Nova Versão Internacional. Paulo escrevendo, todos acharam, amém? Mais um tempo. A gente está sem o data show ainda, então a gente ainda não consegue colocar o texto bíblico aqui, mas a gente está providenciando para que o data show volte o mais breve possível. É para que os irmãos possam cantar as canções com a gente, né? Porque eu estou sentindo que a igreja às vezes não está cantando, porque não sabe a letra da canção, né? Mas a gente está se instalando ainda. Estamos melhores até do que eu achei que estaríamos. Amém? Mas já estamos muito bem, mas há muito que melhorar. Paulo, escrevendo à igreja de Roma, ele diz assim, Romanos 8, versículo 1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada.
A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência que se encontra para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos, mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas, se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Amém? Vamos ler até aqui esse extraordinário texto de Paulo, em que ele está deixando bem clara a razão da nossa esperança. Ele está diferenciando aqueles que são filhos de Deus daqueles que não são. Ser filho de Deus, para Paulo e para o Evangelho, não é participar de rituais sem sentido, não é ter de cor regras religiosas na sua cabeça, ou regras de conduta moral. Para Paulo, o que faz com que uma pessoa seja identificada como filho de Deus é se ela tem o Espírito de Cristo nela. E o que mostra se ela tem ou não o Espírito de Cristo é se ela anda ou não de acordo com a carne. E o que mostra se ela anda ou não de acordo com a carne é o que ela espera. Porque o que ela espera revela para o que ela vive. Vou repetir, meu irmão. O que você espera revela para o que você vive. O que define o seu estilo de vida e o seu modo de vida é o que você aguarda, é o que você espera, ansiosamente no seu coração. Essa espera ansiosa que Paulo está falando no versículo 23. Ansiosa em qual sentido? Porque como a natureza espera com gemidos a manifestação dos filhos de Deus, os filhos de Deus também esperam nos primeiros frutos que já frutificam em sua vida, mas frutos ainda imperfeitos, frutos ainda parciais, frutos que ainda não estão com toda a sua gostosura, sabe? É como um pé de manga que está começando a dar as primeiras mangas, ainda não são as melhores mangas, mas você já está em Cristo e algumas mangas já estão sendo dadas. Antes você não frutificava nada, você era terra infértil, árvore infértil. Muitas das vezes você era só como uma videira, como uma árvore na beira do caminho que estava cheia de folhas, mas que não tinha fruto. Árvore essa que o próprio Cristo fez questão de amaldiçoá-la, porque era uma árvore que vendia algo que ela não tinha. Do que adianta uma árvore ter muitas folhas se ela não produz fruto? Essa árvore só se acha, ela é só marketing, ela é só propaganda, ela só faz propaganda de si mesma, mas ela não produz nada de relevante. E o que é de relevante, meus irmãos, é aquilo que pode alimentar aqueles que buscam alimento nessa árvore. Aqui nós já entendemos que a vida daquele que está em Cristo, daquele que vive para Deus e espera em Deus, de modo até ansioso, porque é o que move a vida dele, ele só produzirá os primeiros frutos,
E esses primeiros frutos só serão produzidos quando essa pessoa não viver para si mesma. Porque não faz sentido um pé de manga produzir manga para o pé de manga. O que um pé de manga faz com a manga que ele produz, meu irmão? O que um pé de manga faz com a manga que ele produz? Nada. Para que serve uma fruta? Uma fruta, ela tem duas utilidades, se a gente olhar assim, pelo menos duas utilidades assim, imediatas que a gente consegue ver. Uma, alimentar os animais que vão até ela, que estão com fome, não é verdade? Quantos animais não se alimentam de uma fruta? E dois, a fruta também é responsável por frutificar novas árvores, porque ela, dentro de toda a fruta tem o quê? Tem um caroço, tem semente, e essa semente vai dar continuidade ao quê? A que aquelas novas árvores venham a brotar. Nota então que a produção do fruto não é para a árvore. A produção do fruto é para outros objetivos. Então vamos voltar aqui à escadinha que a gente subiu. Amém? Aquele que espera no Senhor de modo ansioso, e o que é o ansioso aqui? É de modo contundente, imparável, implacável. Não é aquela esperança religiosa que você só lembra de Deus em algum momento do seu dia, se é que você lembra dele. Não é aquela esperança em Deus que você está tão afogado nos teus afazeres diários, nas tuas ocupações, que você sequer pensa no Senhor. Aqueles que esperam no Senhor e que produzem esses frutos, esses primeiros frutos, ainda imperfeitos, mas que já são algum fruto. Todo o agir, o proceder, o falar, o se portar, tudo isso vem de uma consciência profunda de que ele serve a um Deus que quer que ele produza esses frutos. Isso é andar e viver no Espírito. Andar e viver no Espírito é esperar no Senhor, e esperar no Senhor não é uma espera esporádica, é uma espera constante. O cristão, ele não chega de acidente em lugar nenhum. O cristão, ele não entra nos ambientes como se estivesse teleportado, assustado, afobado. Ele não se relaciona com as pessoas de qualquer forma. Ele não fala com as pessoas de qualquer forma, seja no emprego, seja na família, seja a mulher e o marido, seja com o filho, seja com o pai, onde quer que ele esteja. Ele não chega lá de teletransporte, como se saísse de um local e fosse teletransportado para outro, e já fosse emendando naquela rotina imparável do dia a dia, naquela correria. Não. O cristão, ele nunca está em correria. O mundo ao redor dele até pode estar, ele não. Porque ele é consciente de tudo que ele está fazendo. Ele é pautado na sua esperança. E é por isso que ele não fala de qualquer forma. É por isso que ele não está de qualquer forma. Porque se for para estar de qualquer forma, se for para não ter cuidado, se for para não ter zelo, se for para viver simplesmente no modo automático que os nossos dias impõem para que a gente viva, então, meu irmão, o Senhor não deixou de ser tua esperança. Porque você vai ver que há algo que a esperança no Senhor, ela produz. Se nós temos uma esperança implacável no Senhor, ansiosa, contumaz, você vai ver também que o versículo 24 fala que aquele que vê não espera, não tem como você esperar, né? Que vê. Só que no versículo 25, mas nós não esperamos o que a gente vê. A gente espera aquilo que a gente não vê, por isso a gente espera com paciência.
E é por isso que a paciência é um fruto daquele que espera no Senhor. É por isso que diante de toda a correria do teu dia, meu irmão, você não pode ser induzido pela correria do teu dia, mas você precisa induzir todas as atividades do teu dia para que elas se aquietem e se organizem e se ordenem, porque aquele que está em Cristo espera no Senhor algo muito maior que o move, e as circunstâncias não têm mais o poder de desordenar a tua vida, pelo contrário, é você que brada a tempestade e ela se aquieta. A rotina louca do teu dia, as atividades imparáveis, o excesso de coisas, uma atrás da outra, que muitas das vezes você precisa fazer, que às vezes você não sabe por onde começar, todas essas coisas são reflexos de um coração que não tem esperado no Senhor, porque se esperasse no Senhor, realmente, teu coração seria pacificado. E essa pacificação do teu coração seria imediatamente transferida para todo o teu meio. Você está entendendo o que está sendo dito aqui? Amém? Não é as coisas que movem o Filho de Deus. É o Filho de Deus, pelo poder e autoridade do Espírito, que domina sobre todas as coisas. Você entende isso, meu irmão? Andar segundo a carne é ser movido pelo que há de mais baixo em ti, é ser facilmente influenciado por todas as coisas, é ser regido pelas coisas, pelos desejos, por tudo aquilo que não faz o menor sentido e que não produz nada de relevante, que não te diferencia em nada de um bicho, porque o bicho faz a mesma coisa, mas você não é um bicho. Você, no Senhor, recupera a individualidade que foi te dada no momento que o próprio Espírito de Deus soprou em tuas narinas, de modo que neste instante, pelo poder do Senhor, é você que reina sobre as coisas, e não mais o contrário. Amém? Amém, igreja? E reinar sobre as coisas, de modo algum, é essa teologia da prosperidade barata, que é vendida aos 4 cantos por aí. Pelo contrário, essa teologia da prosperidade barata mais produz escravidão materialista do que reino sobre as coisas. O Senhor quer que nós venhamos a reinar sobre as coisas e não necessariamente tê-las, de modo que aquele que reina sobre as coisas é inclusive Senhor suficiente para abrir mão a começar da sua vontade, quanto mais das suas coisas. A ordem que vem da esperança no Senhor, uma esperança implacável, mas uma esperança paciente, ordena a sua vida e traz ordem para todo o teu redor, meu irmão. Quando eu falo isso, estou falando num tom de admoestação, de orientação, não para que você fique se julgando no sentido de eu não consigo, mas que você se julgue no sentido de se arrepender da sua rebeldia, e uma vez se arrependendo da sua rebeldia, que você peça que o Senhor te fortaleça para que Ele reine na tua vida, porque uma vez que Ele reine na tua vida, você reinará juntamente com Ele. É interessante o que a gente está falando aqui, meus irmãos. Tem uma frase atribuída a Goethe que eu estava falando esses dias com minha mãe, no carro, que ele falava o seguinte: é urgente ter paciência. É urgente ter paciência.
Você não pode ter paciência para se apressar em ter paciência. Você precisa buscar essa capacidade e habilidade de ter paciência. Quando eu olho para o Evangelho, isso se encaixa como uma luva. Porque o que eu vejo de cristãos totalmente destemperamentados, que ficam circulando nesta era de várias vozes gritantes, que cada um está dizendo, ei-lo ali, o Messias está ali, o Messias está lá, o Messias está no outro lugar. Nesta era em que cada um consegue levantar um mestre para seus próprios desejos e vontades. Eu olho para a multidão e vejo a multidão como um bando de ovelhas sem pastor, como um monte de insetos. Sabe quando você chega no formigueiro e joga Baygon em cima do formigueiro? E aí as formigas que estavam todas organizadas e ordenadas, elas começam a ficar assim, batendo cabeça. Você já fez isso? Se você nunca fez, faça e observe. Aquela sintonia do formigueiro, joga Baygon para você ver o que acontece. Elas ficam perdidas, elas ficam desconectadas, elas ficam batendo cabeça, elas ficam tontas. E é assim que eu olho para as pessoas e vejo. Porque as pessoas, elas estão ansiosas com coisas desnecessárias. E estão ansiosas exatamente porque vivem para si mesmas. Essa explosão de vida para si mesmo não pode produzir outra coisa senão a escravidão da ansiedade. A escravidão daquele que é regido pelo Senhor mais implacável, que é o seu próprio eu. Quando a gente olha lá para Mateus 24, por exemplo, que Jesus falava ali do que seriam os últimos dias. Jesus ele deixava claro uma porção de coisas ali quando ele fala dos últimos dias. Jesus ele fala que muitos seriam escandalizados nos últimos dias. Esse escândalo levaria as pessoas a traírem umas às outras. A traírem literalmente umas às outras. Eu olho para as pessoas, por exemplo, e vejo o quanto que elas são carentes de referências. Nós vivemos em uma era de extremos absurdos. De um lado nós temos aqueles que idolatram referências e são como cegos guiados por outros cegos que caminham para o despenhadeiro. Pessoas que são incapazes de ver o menor erro e falha naqueles que eles atraem para si como mestres. Porque as pessoas elas não querem mestres para se tornarem discípulos e amadurecerem, mas elas querem gurus que venham a reger as suas vidas. As pessoas querem uma espécie de pai e mãe eternos, que sempre cuide do bebezinho no colo. Porque um mestre de verdade, o que ele vai fazer? O verdadeiro mestre, meu irmão, ele jamais vai te deixar eternamente diligente a ele, vinculado a ele, preso a ele. Pelo contrário, a função do mestre é fazer um discípulo que se torne mestre. Mas a população, as pessoas hoje, elas são desenvolvidas, são criadas, são construídas, são formatadas para não buscarem mestres, mas gurus, pais e mães, porque elas querem se comportar como o bebezinho de colo que está ali no colo do Inailson, para sempre. Elas querem sempre estar acolhidas, sempre terem suas necessidades satisfeitas, sempre terem os seus desejos supridos. E caso o seu desejo não venha a ser suprido, logo elas abrem um berro embirrado, como que uma criança que pede comida quando está com fome. Isso é símbolo dos nossos dias. E Jesus disse que seria assim. Então nós temos esse extremo dessas pessoas que idolatram. Quando elas acham alguém que pode ser um guru para elas, seja um religioso, seja um coach,
coach pegou mal agora, né? Ninguém mais quer. Você já viu que todo coach não quer mais ser chamado de coach? Já notaram isso? Que nenhum coach mais quer ser chamado de coach. Esses caras são tão sem vergonha. Me desculpa a palavra, mas é a verdade. Esses caras são tão canalhas. Eles exploram um paradigma, um nome, uma nomenclatura, que é uma novidade. Aí quando aquele negócio pega mal por causa de uma pilha de besteiras que foram feitas com aquilo, aí eles começam a rejeitar aquilo que outrora eles com orgulho se alegavam ser. Amém? Se alertem, igreja, os lobos estão aí. E é minha função te alertar. Quando você vê esse tipo de conversa, você já sabe com quem você está lidando. Amém? Pois é, nenhum coach hoje mais quer ser coach, ser chamado de coach. Mas aí você tem esse extremo das pessoas que acharam o seu guru. Mas você também tem aquele outro extremo das pessoas que assassinam todas as referências. Porque buscam uma referência que não existe, uma referência perfeita. Ao passo que muitas pessoas sinceras até, que são mestres sinceros, acabam sendo entregues à palavrinha da moda aí, né? O cancelamento, né? Cancelamento não é a palavrinha da moda? O cancelamento, porque errou em alguma coisa ou outra, mas o fato daquela pessoa sincera errar em uma ou duas coisas, será que significa que ela erra em tudo? No fundo, você, na verdade, não está apenas querendo reproduzir a miséria do teu coração de não conseguir ser alguém perfeito e jogando essa responsabilidade para cima de outra coisa. E aí ou você pega um guru perfeito e se cega para não se escandalizar, amém? Para não se escandalizar, que é o que Jesus está falando lá em Mateus 24, cansei de me escandalizar, então eu fecho os meus olhos. Agora eu ando igual, né, aqueles burro que coloca aquele negócio na viseira assim, aquela viseira para olhar só, né, num rumo, para não travar. Ou então, eu de todos os meus escândalos que vêm da minha miséria interior de querer perfeição das pessoas, sendo que eu mesmo sou incapaz disso, desacredito de tudo, não sigo mais ninguém. Agora todo mundo é farinha do mesmo saco, né? Me torno incorrigível, me torno intratável. Eu, no auge da minha soberba, não quero mais ser tratado por ninguém. Não quero ouvir mais, porque no fundo todo mundo é a mesma coisa. No fundo todo mundo está ali só para te puxar um tapete, te dar uma rasteira. A vida mostra isso. Sendo que, com toda sinceridade, o problema não está no estelionatário que quer ser ídolo das pessoas, e nem na pessoa que, tentando ser sincera, muitas vezes erra. O problema está em você, que não entendeu. Você precisa se sujeitar à esperança do Senhor, à esperança no Senhor, para que o seu coração deixe de viver para si mesmo e anseie viver coisas maiores, inclusive aprendendo com outros que às vezes já caminharam esse caminho que você ainda não caminhou, que já se lançaram e adquiriram sabedoria em misericórdia e humildade em determinada coisa que você não sabe. Ainda, meu irmão, que essa pessoa não seja perfeita. Amém? Amém, igreja? Vocês estão entendendo aqui? Sair desses extremismos. Mas esse comportamento é típico dos últimos dias, porque é o comportamento de pessoas escandalizadas, desvairadas, perdidas. De pessoas que vão para qualquer lugar onde alguém grite dizendo ter a razão. O algoritmo das redes sociais, então, tem favorecido demais isso, né? Porque eu estou falando aqui, o Instagram está ouvindo tudo.
né? Você sabia disso, amém? Seu celular está ouvindo tudo que você está falando. Um dia eu estava numa roda de conversa lá no serviço, eu já contei essa história aqui, mas é só para exemplificar. E tinha um monte de colegas minhas grávidas lá, porque o local onde eu estava lá, toda mulher grávida era mandada para lá. E elas conversando sobre gravidez, e falava sobre gravidez. Meu amigo, quando eu abri meu Instagram, tinha uma propaganda de um carrinho de bebê. Eu falei, olha isso, cara, o Instagram está ouvindo tudo que eu estou falando aqui, está me vendendo propaganda, né? É a era do marketing pessoal. Exploda-se a verdade, né? A questão é o marketing. Falava com a Gessiane ontem, cara. Impressionante como a internet, muitas das vezes ela te dá, em 95% das vezes, só porcaria. Só porcaria. E geralmente quem cresce na internet, uma pessoa que faz sucesso na internet, não é sempre, mas há já um grande indício de que ela fala porcaria. Porque como tem pessoas boas na internet que sabe, orientado, que está falando, só que você vai ver o número de seguidores dessas pessoas, no Instagram é 1.500. O que é 1.500 no Instagram? Nada, né? Nós vivemos a era dos influencers, né? Que a pessoa, inclusive, paga para ter seguidor, porque é status ter seguidor. Porque para você ter seguidor, você tem que ter seguidor. As pessoas, antes de seguir alguém, inclusive, um dos critérios que elas usam é ver se aquela pessoa tem muito seguidor. Porque aí, se a manada está ali, é porque essa pessoa sabe o que está falando. Meus irmãos, se isso não é o cumprimento de Mateus 24, eu não sei mais o que é o cumprimento de Mateus 24. Quando Jesus disse que nos últimos dias as pessoas levantariam mestres para si mesmos. Isso está lá, né? Paulo falava ali também em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, que as pessoas, né, colocariam como comichões os seus ouvidos, teriam seus próprios mestres, fariam aquilo que elas queriam, para todos os gostos e tipos. Para todos os gostos e tipos. Jesus ele fala mais, olha, a iniquidade se multiplicaria, isso também produziria esse estado aí atônito das pessoas. As pessoas se escandalizariam, a iniquidade se multiplicaria. Eu não sei se você sabe, preste atenção nisso aqui. E já é teoria psicológica, prática, demonstrada. Sempre que você quer colocar um novo comportamento numa pessoa, sabe o que você faz? Você coloca ela sob pressão. Você coloca ela e desperta nela as necessidades mais primárias para que todo aquele papel social suma e aí a pessoa fique quase que como uma página em branco novamente para você imprimir um novo comportamento nela. Eu vou te dar um exemplo aqui. O Inailson e o Jean são irmãos, amém? Vocês se conhecem há um bom tempo, amém? Você já sabe mais ou menos como o Inailson se comporta, não sabe, Jean? Inailson, você sabe mais ou menos como o Jean se comporta? Você sabe o que esperar dele, você sabe que tipo de brincadeira fazer, que tipo de brincadeira não fazer, porque você já conhece mais ou menos o comportamento do Jean. Vocês têm os pactos de vocês, entre a relação de vocês e uma série de coisas. Agora imagine que você e o Jean, bonitinho aqui, ó, o Jean se comportando, está na igreja, né, o Inailson, lá no seu serviço, as pessoas sabem que é o Inailson lá, como ele se comporta. Agora imagina que você e o Jean tivessem ali, se perdessem no meio da selva. No meio da selva. Ali não seria mais, ali passasse ali 1 dia, 2 dias, 3 dias, 5 dias no meio da selva, perdido. Você está com fome, você está com sede, o desespero já está batendo na porta, tem gente que já se desesperaria no primeiro minuto, né? Eu estou colocando aqui que vocês são cabra macho, que vocês só vão se desesperar no 5º dia. Daqui a pouco, aquele Nailson que se portava como pai, você vai começar a se preocupar e se comportar da maneira como você se comporta na frente dos seus filhos? Você estando com fome, sede. Você vai se preocupar, talvez, em manter os pactos, ou ter ali os pactos involuntários que você tinha com o Jean? Você vai se preocupar em se portar lá como você se porta com os teus funcionários? Você está com fome, frio, sede, perdido.
A única coisa que você quer é o quê? É sobreviver. Toda aquela máscara social vai cair. E aqueles Inailson e Jean, mais primários vão despertar. E é aí que você vê as coisas que você não estava ciente de que era capaz de fazer. É assim que faz um treinamento militar, meus irmãos. Quantos aqui já ouviram falar de treinamento militar e policial? Por que tem aquela ralação? Aquela ralação não é à toa. Eles falam que é para exorcizar o espírito do civil. É aí você impregnar um novo comportamento na pessoa. Você coloca a pessoa para ficar correndo igual um louco, passar fome, pagar flexão, passar raiva, ser privado do sono. Porque quando você está fazendo aquilo, você está o quê? Você está tirando as marcas do comportamento daquela pessoa para facilitar que ela receba um novo comportamento. Amém? Vocês estão entendendo o que está sendo dito aqui? Quando você olha para o cenário dos últimos dias, você vê que Jesus, quando está narrando ali em Mateus 24, aqui em Paulo, em Romanos 8, quando ele está falando que a natureza espera, geme com gemidos inexprimíveis, a aparição, a manifestação dos filhos de Deus. Você vê que todo aquele cenário, ele é exatamente montado para isso, para desmontar as pessoas e remontá-las de acordo com a conveniência dos falsos mestres, dos lobos, dos leões predadores que estão ali só querendo seduzir a presa para devorá-la. Jesus fala que nos últimos dias haveria um escândalo que deixaria as pessoas desnorteadas. Isso em psicologia chama-se dissonância cognitiva. Mas é só um termo técnico, você não precisa saber disso. Eu só estou te falando que as pessoas ficando escandalizadas, elas se tornam mais suscetíveis de nelas você imprimir um novo comportamento. Quando começa a ter terremotos e rumores, e terremotos e mais terremotos, pestes, fomes, todos os dias no noticiário sendo bombardeado aquela quantidade de notícias ruins. Todos os dias, você vendo que se fala de guerras, se fala de violências, se fala daqueles casos mais esdrúxulos que te fazem desacreditar na humanidade. Todas essas coisas vão te tornando novamente a um estado extremo com tendo uma única consequência. Uma vez que eu estourei o desespero em você, que eu estourei em você o instinto primário, de sobrevivência, de alerta, de medo, de temor, eu consigo vender o meu peixe com mais facilidade, que você vai comprá-lo, não vai se opor a ele. Se antes eu chegasse no Léo e falasse, Léo, olha só, se você fizer isso aqui é o correto, o Léo ia falar, não foi assim que eu aprendi, não foi assim que minha mãe me ensinou, não é assim que eu vejo na igreja, não foi assim que o Senhor me ensinou. Mas aí eu pego o Léo e começo a bombardeá-lo, com notícias ruins, com escândalos, com medo, injetando temor. E isso está na esfera política, o Jean falava sobre isso aqui no início do culto, amém? E eu começo a produzir uma série de ações e reações. Esse cenário dos últimos dias, colocando o Léo numa panela de pressão. Depois que eu fizer isso e chegar no Léo e falar, Léo, você está vendo isso tudo que você está vendo? Todo esse medo, esse desespero, essa desesperança. Acalma, Léo, eu tenho uma solução para você. Está aqui, ó. A chance dele aceitar é muito maior. Ora, vamos pegar o exemplo do Inailson e do Jean de novo. No meio da selva, 5 dias sem comer. Se eles chegassem numa rodovia, vamos supor que eles achassem uma rodovia, saiu da selva, achou uma pista. Num dia qualquer, Inailson, do jeito que você está aqui agora, bem alimentado, sem medo nenhum, numa posição de segurança, você pediria carona para alguém agora ali? Agora você 5 dias na selva, com fome, frio, sede. Você chegou numa rodovia, qual é a primeira coisa que você faria se visse um carro? Você ia se importar se era um estranho, se alguém ia te roubar, se você ia correr risco de vida? É óbvio que não. Porque ali a única coisa que te importa é sair daquela situação que você está. Meus irmãos,
Acautelem-se desses dias, protejam os vossos corações no Senhor, porque é exatamente isso que os últimos dias têm produzido em todas as pessoas. Você está dentro de uma panela de pressão o tempo todo, te desestabilizando, e aquilo que você achava que não seria capaz de aceitar, pela pressão, pela injeção de medo, pela injeção de desesperança, pela influência a que você sirva cada vez mais o seu ventre, e cada vez mais você vá se frustrando por não ter as suas expectativas satisfeitas. Tudo isso vai produzindo em você uma avalanche na sua alma, que vai soterrar tudo que há de Deus em ti. Você percebe a urgência de se esperar no Senhor e esperar com paciência no Senhor, meu irmão. Isso é urgente. Neste instante, estão fazendo isso com você. Quando você chegar na sua casa para sentar na frente da tua televisão, é o que farão com você amanhã. É isso que fazem com você quando você abre uma notícia na internet. É isso que fazem com você quando te dão ali uma informação na rede social. Ou é tragédia, ou é futilidade. Tudo mesmo engodo, produzindo um misto de medo e inveja, frustração por não conseguir as expectativas que todos vomitam todo dia em cima de você. Toda hora, todo tempo, a todo instante é isso que está sendo feito com você. Você está sendo um rato dentro de um laboratório. Estão fazendo as experiências mais monstruosas. E quando eu falo isso, eu não estou falando de conspiração apenas de homens poderosos. Eu estou falando do próprio príncipe das trevas, que é Satanás, e que rege todas essas coisas com um único objetivo. Não é para tirar governante A para colocar governante B. Não é para colocar agenda A, agenda B, não. É para desestabilizar a tua alma, a tal ponto que ele consiga imprimir no teu coração o que ele quiser imprimir. Você vai ao ponto de você perder a tua própria essência. Isso é muito sério, muito grave, meus irmãos. E eu não estou aqui para te dar uma palavra de conforto, porque nós não estamos num tempo para estarmos confortados. O nosso conforto é a confiança no Senhor, mas não as circunstâncias que nos cercam. As circunstâncias que nos cercam nos levam à guerra, porque a guerra está aqui, queira a gente ou não, ela está aqui, meu irmão. Eu já falei isso em outra mensagem. Você não tem a opção de ir guerrear ou não. Você não tem essa escolha. A guerra já está à sua porta. A diferença é, você vai querer estar preparado para essa guerra, armado para essa guerra, espiritualmente, ou você vai querer ficar ali andando no meio das bombas para uma bomba cair na tua cabeça, para cair na tua família, ceifar a tua esposa, ceifar o teu marido, ceifar os teus filhos, do amor, da justiça, da sabedoria de Deus. Não há alternativa, meu irmão. Não há alternativa. A guerra já está aqui. A guerra está aqui. A guerra está aqui. A guerra está lá na tua casa, a guerra está em todos os lugares, está em todo o teu derredor. E essa guerra vai te tomar aquilo que é mais precioso, que não é a sua vida, é a sua alma. É a alma dos teus filhos, é a alma dos teus queridos. Essa noite, gostaria de te convidar a ficar de pé. Gostaria de convidar já aqueles que vão celebrar e ministrar a Santa Ceia para vir aqui. Os obreiros que quiserem já sair para lavar as suas mãos. Feche os teus olhos.
Feche os teus olhos, eu gostaria que a tua oração fosse muito séria neste momento. Eu gostaria que você não fizesse uma oração de pena e dó de você mesmo, mas que você fizesse uma oração profunda, em sinceridade, não em palavras, mas em sinceridade no teu coração. Aquela profundidade que talvez há muito tempo você não manifesta diante de Deus. Aquela sinceridade que vai reduzir o teu coração, vai abrir as portas do teu coração para que a luz do Senhor entre e veja a bagunça que está aí dentro. Nessa oração eu gostaria que você pedisse ao Senhor que te fizesse esperar, não a esperança dos tolos, não a esperança da carne, mas a esperança nele. A esperança nele que produz o fruto, que te leva a não produzir o fruto para si mesmo, mas o fruto para aqueles que sentem fome. Aquele estilo de vida que te leva a servir e não ser servido, que te tira do seu mundo. A esperança no Senhor, que reintroduz em você a possibilidade de reinar, e não ser reinado pelas coisas, mas reinar sobre as coisas, reinar sobre as circunstâncias, ainda que elas não sejam do modo como a tua carne gostaria que fosse, ainda que elas não sejam e não se desenvolvam da forma como o teu coração gostaria que fossem, ainda que muitas dos teus desejos e quereres pessoais não tenham se cumprido, mas reinar sobre as coisas é exatamente aceitar o propósito de Deus para que Ele te conduza e te fortaleça e te torne uma pessoa autônoma, inclusive para decidir abrir mão das suas vontades em prol da vontade dEle. Eu gostaria que você orasse com profundidade e sinceridade. Quem você tem sido neste campo de batalha? Mais uma pessoa dorminhoca? Ou alguém que quer se colocar em prontidão para a guerra por almas e corações, a guerra mais importante que existe na humanidade, que é a guerra pelas mentes das pessoas, inclusive pela tua mente, pela mente da tua família, pela boa vivência da tua família. Senhor Jesus, nós nos colocamos diante de Ti nesta noite, Senhor. Esta palavra, Senhor, não é para fazer sentir coisas boas, pelo contrário, Senhor, que o Teu Espírito gere um incômodo nos corações e um despertar para a seriedade e gravidade dessas coisas. E aqueles que oram a Ti, às vezes até sem forças, porque de tão escandalizados, de tão frustrados, de tão céticos, de tão desesperançosos, Senhor, que já estão num estado de dormência tão profundo, mas eu creio que Tu és o Deus que traz os mortos de volta para a vida, Senhor. Eu te peço, traz de volta para a vida, gera esse senso de urgência, urgência em esperar por Ti, urgência em esperar por Ti com paciência, urgência em querer, Senhor, ser transformado, urgência em se revestir das armaduras de Deus, urgência, Senhor, em mudar radicalmente a sua própria vida, para viver uma vida voltada para Ti, Senhor. Senhor, aqueles que andam atrás de referências, que Tu venhas a ser a referência dessas pessoas, Senhor. Senhor, amarre os nossos corações e a nossa atenção apenas para uma única coisa, a Tua voz, a voz do bom pastor, para que nós possamos sempre andar orientados, sóbrios, sabendo aonde caminhamos, sabendo quem nós seguimos. Meu Deus, em nome de Jesus,
Eu repreendo nesta noite toda ansiedade provocada, seja pelo motivo que for, seja por um motivo de desequilíbrio hormonal, seja por motivo, Senhor, de uma busca imparável dos seus próprios quereres, sejam por frustrações não resolvidas. Senhor, eu repreendo o espírito de desespero. Senhor, provocado seja pelo que for, eu repreendo o espírito do medo, que tem tentado controlar, que tem feito dos teus filhos e filhas presas fáceis do dominador destes dias, dos principados e potestades destes dias. Senhor, que a tua igreja seja composta por pessoas que estão realmente firmadas em rocha sólida, rocha sobre a qual elas sabem que estão, que elas confiam que estão, que elas esperam que estão, e que possa vir os vendavais, os rumores, as más notícias. Nenhuma má notícia destes dias se comparam às boas novas que serão produzidas pelos filhos de Deus, que começam a se revelar e a se manifestar, Senhor, e começam a responder ao chamado, Senhor, ao chamado para a guerra, ao chamado para o confronto, ao chamado para a batalha, Senhor, que está aí. Aleluia. Que os filhos da luz se ergam e se manifestem, Senhor, nestes dias. É o que eu te peço em nome de Jesus, que os filhos da luz se ergam e se manifestem, Senhor. Aleluia. Poderosamente, amém. Em nome de Jesus. Aleluia, graças em nome de Jesus.